ajudando aqueles que não podem estar presente fisicamente. Sua colaboração faz a diferença. Deseja divulgar a sua empresa? Ao anunciar conosco, você promove a sua marca e contribui diretamente para as obras de evangelização. Entre em contato com Matias TV. WhatsApp 18 998 12 58 44. Renove sua despensa com a variedade e qualidade da distribuidora Hirata Foods. Ampla gama de produtos cuidadosamente selecionados para atender às suas necessidades culinárias mais exigentes. Temperos Hirata Foods. Faça sua escolha com confiança. A Associação Comercial oferece serviços e vantagens para tornar a negociação da sua empresa mais segura. Trabalhamos em busca do melhor para o desenvolvimento do comércio e gerando mais emprego. Drogaria Total. Medicamentos de confiança para toda a família. Na Drogaria Total, você encontra tudo o que precisas para ter uma vida saudável. Na Casa de Carnes Modelo, sua satisfação é a nossa prioridade máxima. Seleção de carne bovina, suína e aves com preços irresistíveis. Casa de Carnes Modelo, Avenida 9 de Julho, 164, ao lado da Associação Comercial de Tupi Paulista. Telefone 18 99745 5403. Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio: Doutora Naira e Doutor Juliano Guiro. Escritório Contábil Tupi. Maior eficiência fiscal, maior lucro. Conte conosco para alcançar seus objetivos financeiros em seu negócio. Avenida 9 de Julho, 458, Tupi Paulista. Já conhece o Wi-Fi Premium? Mais qualidade de sinal e velocidade para você navegar. Novas velocidades. Descubra o novo plano que todos estão falando. Assine hoje mesmo. Santa Missa em seu lar. Ao vivo todos os domingos às 19 horas. Apoio: Grupo Guerra. Lojas dos Retalhos. Moda masculina, feminina e infantil. Você mais elegante. A sua casa muito mais. Vem pra cá. Tecvim, Júnior Molina, a Rua Tiradentes, 463. Telefone 18 997 098884. Fale conosco e resolva seu problema com rapidez e qualidade. Erva Doce Farmácia. Manipulação de fórmulas. Produtos naturais e cosméticos. Avenida 9 de Julho, 537, Tupi Paulista. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no São João Supermercados. São João presente no seu dia a dia. Posto São João e Posto da Cutuca tem tudo que você precisa. Equipe treinada, sempre pronta para ajudar. No São João e Posto da Cutuca, o cliente está sempre em primeiro lugar. Jornal O Semanário, o nosso informativo. Tupi Paulista e região. Seja mais um assinante e fique bem informado. Com o apoio de Gilmar Ferro e família, a transmissão da Santa Missa Dominical às 19 horas fortalece a fé e a comunhão em nossa comunidade.
Santa Missa em Família. Ao vivo todos os domingos às 19 horas. Direto da Matriz, Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. A transmissão ao vivo em família une a comunidade mesmo à distância, evangelizando aqueles que não podem estar presente fisicamente. Sua colaboração faz a diferença. Deseja divulgar a sua empresa? Ao anunciar conosco, você promove a sua marca e contribui diretamente para as obras de evangelização. Entre em contato com Matias TV. WhatsApp 18 998 12 58 44. Renove sua despensa com a variedade e qualidade da distribuidora Hirata Foods. Ampla gama de produtos cuidadosamente selecionados para atender às suas necessidades culinárias mais exigentes. Temperos Hirata Foods. Faça sua escolha com confiança. A associação comercial oferece serviços e vantagens para tornar a negociação da sua empresa mais segura. Trabalhamos em busca do melhor para o desenvolvimento do comércio e gerando mais emprego. Drogaria Total. Medicamentos de confiança para toda a família. Na Drogaria Total, você encontra tudo o que precisas para ter uma vida saudável. Na Casa de Carnes Modelo, sua satisfação é a nossa prioridade máxima. Seleção de carne bovina, suína e aves com preços irresistíveis. Casa de Carnes Modelo, Avenida 9 de Julho, 164, ao lado da Associação Comercial de Tupi Paulista. Telefone 18 99745 5403. Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas. Direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio: Doutora Naira e Doutor Juliano Guiro. Escritório Contábil Tupi. Maior eficiência fiscal. Maior lucro. Conte conosco para alcançar seus objetivos financeiros em seu negócio. Avenida 9 de Julho, 458, Tupi Paulista. Já conhece o Wi-Fi Premium? Mais qualidade de sinal e velocidade para você navegar. Novas velocidades. Descubra o novo plano que todos estão falando. Assine hoje mesmo. Santa Missa em seu lar. Ao vivo todos os domingos às 19 horas. Apoio: Grupo Guerra. Lojas dos Retalhos. Moda masculina, feminina e infantil. Você mais elegante. A sua casa muito mais. Vem pra cá. Tecvim, Júnior Molina, a Rua Tiradentes, 463. Telefone 18 997 098884. Fale conosco e resolva seu problema com rapidez e qualidade. Erva Doce Farmácia. Manipulação de fórmulas. Produtos naturais e cosméticos. Avenida 9 de Julho, 537, Tupi Paulista. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no São João Supermercados. São João presente no seu dia a dia. Posto São João e posto da Cutuca tem tudo que você precisa. Equipe treinada sempre pronta para ajudar. No São João e posto da Cutuca o cliente está sempre em primeiro lugar. Jornal O Semanário, o nosso informativo. Tupi Paulista e região. Seja mais um assinante e fique bem informado. Com o apoio de Gilmar Ferro e família, a transmissão da Santa Missa Dominical às 19 horas fortalece a fé e a comunhão em nossa comunidade.
pelos meios de comunicação. Irmãos e irmãs, nessa liturgia, na comemoração de todos os fiéis defuntos, a Igreja se une em fé e esperança para rezar pelos nossos irmãos e irmãs que já fizeram a sua Páscoa definitiva. Com os olhos voltados para o mistério pascal de Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, confiamos nas mãos do Senhor eterno descanso de todos os que adormeceram em Cristo. Rezemos para que descansem em paz os nossos familiares, amigos, aqueles que morreram na indigência. Cantemos. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O dia dos fiéis defuntos é mantido no domingo, quando o dia 2 de novembro cai, no dia do Senhor, que é o domingo. Então hoje nós rezamos também, de modo muito intenso, pelos fiéis falecidos. Toda a liturgia é voltada para a meditação sobre a morte, quer dizer, para a nossa preparação espiritual, para nos encontrarmos com Deus e ao mesmo tempo rezarmos pelos que já partiram, pelos que estão no purgatório, para que entrem o mais rápido possível no céu, que é a meta para a qual nós somos criados. A cor dos paramentos do sacerdote pode ser o roxo ou o preto, por isso que eu estou usando a casula preta, que simboliza o luto, a tristeza, pelos falecidos, também simboliza as penas pelas quais passam os que estão no purgatório, os sofrimentos espirituais de purificação que eles passam. Mas a cor prateada, que acompanha o preto, os detalhes em prata, simbolizam a esperança de entrar no céu. Quem está no purgatório sabe que vai entrar no céu, sabe que vai se encontrar com Deus em definitivo, depois de passar pelas dificuldades da purificação. Assim também deve ser a nossa vida, em meio às lutas e dificuldades que às vezes escurecem a nossa vida, devemos conservar sempre a esperança, porque Deus está conosco e não nos abandona, não nos desampara. Com esta motivação, vamos iniciar a Santa Missa invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos ser pecadores, necessitados da misericórdia do Pai. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei benigno aos nossos irmãos e irmãs defuntos, que, tendo acreditado no mistério da nossa ressurreição, mereçam alcançar as alegrias da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Em seguida, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas, quando ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ressuscitar no último dia de Jesus. Aleluia, 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 aleluia,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, assim como o mês de outubro é o mês das almas, o mês de novembro, ou melhor, o mês de outubro é o mês do Santo Rosário e das missões. Nós rezamos de modo especial pelas missões no mundo inteiro e também somos chamados a rezar com mais intensidade o Santo Rosário. O mês de novembro é especialmente dedicado às almas. Em que sentido? As almas, porque no 1º de novembro nós celebramos todos os santos, foi a festa de ontem. Nós celebramos aqueles que já estão no céu, na glória de Deus. E nós pedimos a intercessão deles em nosso favor. E ao mesmo tempo, no dia de hoje, 2 de novembro, mas é um convite que se estende a todo o mês de novembro, de modo especial de 1º a 8 deste mês, a oração pelas almas do purgatório, pelos que estão se purificando ainda para entrar no céu. Porque nós somos membros da igreja, somos batizados, somos católicos, somos membros da Igreja Católica aqui na Terra. Mas nós, irmãos e irmãs, não somos os únicos membros da Igreja Católica. A Igreja de Cristo é um único corpo, é composto de 3 estágios, vamos dizer assim, de 3 estágios diferentes, de 3 tipos de pessoas diferentes que estão fazendo parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, neste momento. Em primeiro lugar, nós, é a mais visível para nós, é a mais imediata para nós, a igreja militante, ou a igreja também peregrina. Nós somos aquela porção da igreja que ainda está na luta. Militante por quê? Porque está lutando. Milites, que é soldado em latim, quer dizer, nós estamos lutando para ter a salvação eterna, lutando contra as tentações, lutando contra o demônio, lutando contra as coisas más que o mundo nos oferece, para chegarmos ao céu, para termos o céu, a luta. Nós estamos em luta, esse é o resumo. E peregrina, nós estamos peregrinando. Aqui nós estamos de passagem, a nossa casa não é aqui, é o céu. Temos a igreja gloriosa ou triunfante, que são os membros da igreja, os membros de Cristo que já estão no céu, que já completaram a corrida, que já receberam a coroa de glória. São, em primeiro lugar, a Virgem Maria, os bilhões e bilhões de anjos que existem, e também as almas dos santos que estão no céu. Mas aqui os santos, não só os que são canonizados, os que nós reconhecemos como santos, os que a igreja reconhece como santos e nos coloca como exemplo de vida e a quem ela convida que nós peçamos a intercessão. Não, também muitos e muitos seres humanos que estão lá, que não são canonizados, porque é impossível ter documentalmente o conhecimento de todo mundo que está no céu, Então, aqui na terra nós não sabemos, mas graças a Deus, são muitos e muitos que estão no céu e que fazem parte da igreja triunfante, da igreja gloriosa. Mas há também aqueles que estão numa situação intermediária. Eles já não estão mais conosco aqui na terra, já completaram a corrida, mas ainda não chegaram ao céu. É a igreja padecente.
são os que estão no purgatório. As almas que morreram na graça de Deus, as pessoas que morreram na graça de Deus, mas ainda não totalmente preparadas para entrar no céu. Não estão com pecado mortal, porque ou foram perdoadas do pecado mortal pela confissão, ou não cometeram pecado mortal, ou foram perdoadas em confissão. Mas tem as consequências dos pecados mortais que foram perdoados, as feridas que o pecado deixou, as cicatrizes, os apegos que o pecado criou, e também os pecados veniais. Os pecados veniais que não nos levam para a condenação eterna, mas que devem ser reparados, que devem ser expiados antes de entrarmos no céu. Pecados veniais, por exemplo, murmurações, impaciências, às vezes incômodo, né, implicâncias, são coisas que em si mesmas, diretamente, não são graves. Mas ninguém pode entrar no céu tendo esses pecados. Precisa ter um processo de purificação. Apegos, né, pequenas coisas, assim, pequenas avarezas, não coisas graves, mas enfim. Agora, os pecados mortais são aqueles que vão direto contra os 10 mandamentos. Os pecados contra o primeiro mandamento, né, de desprezar a Deus, de não ser fiel à religião católica, à fé que a igreja professa, falar o nome de Deus em vão, deixar de vir à missa nos domingos e dias santos sem motivo proporcional, né, desprezar as pessoas de modo voluntário, os pecados contra a castidade, né, o roubo, a calúnia, a difamação, a fofoca, quando é sobre coisas graves, se torna um pecado grave também. Se eu falo dos outros coisas graves que eles tenham cometido, eu também, e sem necessidade disso, também cometo pecado grave, pecado mortal. A inveja consentida, a falta de perdão consentida, enfim, são alguns dos pecados mortais que estão por aí, né, à solta, e alguns são considerados normais e até são exaltados pela sociedade atual, mas eles nos afastam de Deus. Então, se alguém tem esses pecados e se confessa, se arrepende, se confessa, tem o propósito de não mais pecar, essa pessoa está na graça de Deus, voltou à amizade com Deus, mas aqueles pecados criaram apego, criaram uma situação de apego, e a pessoa então tem de se purificar. Aqui na terra é que deve acontecer a purificação, mas nem todo mundo aproveita a vida aqui na terra para se purificar totalmente. Então falta coisa para purificar no purgatório. Para falar a verdade, irmãos e irmãs, Deus nos dá todas as graças necessárias para que essa purificação aconteça aqui na terra, para que não seja preciso que nós entremos no purgatório. Mas muitas vezes as pessoas não são generosas, não são atenciosas o suficiente para se purificar aqui na terra, para lutar, para se santificar aqui na terra. Então o purgatório é uma invenção, vamos dizer assim, da justiça e da misericórdia de Deus, em conjunto. Da justiça porque ninguém pode entrar no céu se não estiver puro. Então é justo que quem não está totalmente puro passe pela purificação para poder entrar na glória de Deus. É uma questão de justiça, mas ao mesmo tempo é de misericórdia, porque aquelas pessoas que estão em pecado venial não podem ir para o inferno, não podem ficar privadas de ver a Deus. Então a misericórdia de Deus quer que essas pessoas entrem no céu, quer a amizade dessas pessoas, reconhece nessas pessoas seus amigos, mas então por isso que os acolhe no purgatório, para que eles passem pela justiça, ou seja, sejam purificados, e para que eles ao mesmo tempo tenham misericórdia, provem da misericórdia de Deus e possam entrar no céu, possam contemplar o rosto de Deus, que é o que as almas do purgatório anseiam. Isso acontece, irmãos e irmãs, então é preciso nos desfazermos não só dos pecados mortais, mas também fazermos um processo de desapego, né, de nos desapegar e também de desfazer as consequências do pecado. Alguém passa por uma cirurgia, né, de arrancar alguma doença grave, por exemplo, ela fica com consequências ali que ela vai ter que ir curando, vai ter que ir tratando até voltar à vida normal. Então, se eu vou, me arrependo, me confesso do pecado, não é que eu estou na amizade com Deus, estou agora no caminho do céu e não mais do inferno, mas eu ainda estou me recuperando daquela grave doença na qual eu estou. Não posso chegar e já achar que estou totalmente livre. Não, eu tenho que me cuidar, uma alimentação especial, o repouso, ou fisioterapia, ou qualquer outra indicação médica, até voltar à situação normal do corpo, à situação normal da vida. Assim também o pecado, ele é tirado de nós na confissão, mas para a situação se normalizar, ou seja, para que a gente
esteja totalmente curado, é preciso a penitência, a oração, a esmola, né? O jejum, a esmola, a oração, aquelas práticas da quaresma, especialmente da quaresma. Nós temos de viver o ano inteiro nessas práticas, talvez de forma menos intensa do que na quaresma, mas sempre temos de fazer as reparações pelos nossos pecados e também pelos pecados do mundo inteiro. Pequenos jejuns, oferecer os nossos sofrimentos pela nossa conversão, pela expiação dos nossos pecados, pelas almas do purgatório. Coisa simples, você planeja um dia, você planeja fazer coisas ao longo do dia, coisas boas do trabalho, o dia vira de ponta cabeça. Aconteceu um imprevisto que mudou tudo, isso me chateia porque não vou conseguir fazer o que eu gostaria de fazer, coisas boas, coisas necessárias. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar xingando, né, ou falando palavrão pela casa, ofereça aquilo, tente resolver a situação, mas ofereça aquilo. Eu ofereço pelas almas do purgatório, esse sofrimento, esse desgosto que eu estou passando, esse imprevisto, essa chateação, eu ofereço pelas almas do purgatório, para que isso sirva de ajuda, para que elas mais rapidamente possam chegar ao céu. Aconteceu, alguma outra coisa não deu certo, ou estou com alguma dor que não passa, tomo um remédio, vou ao médico, não se resolve, continuar tratando, claro, mas eu posso também oferecer, ao mesmo tempo que eu tento encontrar a solução, a cura para aquela situação, eu posso oferecer pelas almas do purgatório, por exemplo, ou pela expiação dos meus pecados, ou também pelas almas do purgatório. Eu ofereço essa dor, esse inconveniente, esse incômodo, pelas almas do purgatório, enquanto eu vou tentando também resolver para que essa situação seja solucionada. De alguma forma, irmãos e irmãs, nós aqui da terra temos mais poder em favor das almas do purgatório do que quem está no céu. É uma coisa impressionante, né, da obra de Deus. Os santos do céu já, claro, estão na comunhão com Deus, são perfeitos, estão totalmente purificados, estão na glória de Deus, vendo Deus face a face, estão numa alegria perfeita e indestrutível, uma alegria que nunca cansa, né? Uma situação de alegria tão grande que a pessoa nunca se cansa daquilo. Não é uma alegria do mundo que a gente tem, depois aquilo cansa, aquilo lá deixa entediado. Não, a alegria do céu sempre ela preenche o nosso coração e sempre nós queremos mais. Sempre nós queremos continuar nos preenchendo com a presença de Deus. Então eles já estão no céu na plena alegria, mas eles nos ajudam, eles intercedem por nós aqui na terra. Nós podemos pedir ajuda e devemos pedir a ajuda dos santos para a nossa intercessão, mas de alguma forma as almas do purgatório não dependem tanto dos santos do céu para que o processo de purificação deles seja mais rápido. Elas dependem mais de nós. Deus confiou a missão do cuidado, da intercessão, do zelo pelas almas do purgatório mais a nós aqui na terra do que aos santos no céu. É impressionante isso, né? Mas olha então o peso da nossa responsabilidade. Os santos não podem fazer tanto quanto nós podemos pelas almas do purgatório. Deus confiou isso para nós. Por isso que a igreja, não só em finados, mas no ano inteiro, reza pelos mortos. Toda missa tem uma intenção especial pelos falecidos. Mas mesmo assim, irmãos e irmãs, é preciso recuperar na nossa oração diária, na nossa oração constante, a oração pelos mortos, a meditação sobre a morte. Todo mundo seria muito bom, né, se pelo menos uma vez por semana a gente sentasse ou se ajoelhasse ou ficasse em oração de alguma forma e meditasse sobre a nossa morte. Cada um meditar sobre a sua morte. Eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. E como eu estou vivendo? Como está a minha vida até agora? Um dia não estarei mais aqui, daqui a alguns anos não estarei mais aqui. Alguém vai falar, o fulano morreu. Se vocês souberam, o fulano de tal, a fulano de tal morreu. E esse fulano de tal sou eu. Serei eu. As pessoas vão começar a preparar o meu velório, vão começar a ajeitar a vida, vão chorar, sim, né, a perda. Mas depois a vida vai continuar. As pessoas, e é normal que aconteça, tem que ser assim. As pessoas vão se arranjar, vão tocar a vida delas. E eu? Onde estarei eu depois da minha morte? Como estou construindo a minha vida após a morte?
tudo que eu busquei aqui na terra, dinheiro, prazeres, isso não vai salvar minha vida no futuro. Quando chegar a hora da minha morte, não será o dinheiro que vai me comprar o céu. Não serão os prazeres que eu busquei acima de tudo que vão me conduzir para o céu. Não será o poder, a opressão que eu construí que vai me levar para o céu. Vai ser o amor que eu tive por Deus, a resposta de amor que eu dei para Deus e também para o próximo. Vai ser a vivência da minha fé católica, dos mandamentos, do amor a Deus e ao próximo, da missa, da confissão, a missa dominical, o perdão ao próximo, a ajuda ao próximo. Serão essas coisas, feitas por amor a Deus, com um coração sincero, que vão me conduzir para o céu, que vão possibilitar que eu entre no céu. A vivência dos meus deveres de Estado, das minhas obrigações com amor, os mandamentos, os sacramentos, a humildade, a confiança em Deus, são essas coisas, a bondade para com o próximo, isso que vai realmente me conduzir para o céu. Aí devemos nos perguntar, eu estou cultivando isso? Eu estou cultivando essas coisas? Qual é a minha preocupação? Perguntar para si mesmo, com sinceridade, qual é a minha preocupação? O que move o meu coração? O que move as minhas ações, as minhas escolhas? É realmente o amor de Jesus? É o desejo do céu? É a vida eterna? É a busca pelos bens que não passam? Ou são as coisas deste mundo? As invejas, as fofocas, os interesses errados, os prazeres buscados de forma errada, de modo especial os prazeres com relação à castidade. Irmãos e irmãs, meditemos sobre isso e ajudemos quem já partiu, porque o purgatório geralmente é mais demorado, ele é mais intenso, isso é com certeza, só que também é mais demorado do que os sofrimentos desta terra. Aqui na terra a gente sofre, mas depois a gente esquece, a gente dorme, a gente descansa um pouco, pensa em outra coisa, depois volta aquela situação, a gente lembra de novo. No purgatório não, é o tempo todo a pessoa está em sofrimento, a pessoa está o tempo todo pensando naqueles pecados que cometeu e na expiação que tem que fazer. Então é muito mais intenso e também é mais lento. Aqui na terra, com boa vontade, amor, confiança em Deus, nós podemos dar grandes passos de expiação, de purificação, que no purgatório demora muito e muito tempo. Assim, só para a gente comparar, a comparação com a vida espiritual e a vida material sempre é insuficiente, sempre é imprópria, mas vamos supor que você aguentar, né, ali com paciência, uma pessoa difícil, mas por amor a Deus você ter paciência com ela, ser bondoso com ela, ajudá-la numa situação da vida, ali do dia a dia, e por amor a Deus e por amor a ela, você manter a calma, ajudá-la, ouvi-la ou dar a indicação correta, se for preciso corrigir, mas corrigir com amor, corrigir com caridade, viver isso, né, com paciência, pode valer alguns meses ou até anos de purgatório. Quer dizer, o que eu poderia expiar dos meus pecados numa situação do dia a dia, de exercitar paciência com o próximo, aquela situação, se eu levar para o purgatório aquilo, se eu perder a paciência e ficar bravo com a pessoa e já falar um monte, aquilo pode me custar um purgatório de um bom tempo, de muito mais do que aquele tempo que eu gastei tendo paciência com aquela pessoa. Então aqui na terra tudo acontece com mais facilidade e a gente cresce espiritualmente. No purgatório não, lá a gente não cresce espiritualmente, lá a gente se purifica, mas a gente fica do mesmo tamanho espiritualmente falando do que quando a gente morreu, mas para tirar as impurezas. Aqui na terra não. Olha como é maravilhoso, além de a gente se purificar de coisas que a gente realmente fez, de pecados, a gente também cresce espiritualmente, a gente também cresce, se santifica, a gente luta e se santifica, a gente se purifica e se santifica. No purgatório não, a pessoa se purifica, mas não tem mais santificação, a pessoa para na situação espiritual em que ela estava quando ela morreu. Então aqui na terra nós temos um grande tesouro de purificação diante de nós. Todos nós, você tem, eu tenho, todas as graças necessárias para irmos para o céu diretamente, sem passar pelo purgatório. Usemos essas graças, as indulgências, por exemplo, né? Podemos aplicar, essa semana é pelos mortos, né? Indo ao cemitério, como eu vou explicar depois. Mas tem muitas indulgências, rezar o terço, ler a Bíblia,
visitar o Santíssimo, fazer obras de caridade, são coisas que estão enriquecidas com indulgências. Se eu fizer essas coisas querendo ganhar as indulgências, isso vai me ajudar também a diminuir o purgatório, a ficar menos tempo pelo purgatório. 2 exemplos agora concretos que mostram, né, a eficácia da oração pelos mortos, para a gente concluir. Em 1870, morreu um homem, um pai de família, no campo de batalha, na guerra. Esse homem tinha uma filha, que era uma freira, que morava na Bélgica, a irmã Maria Serafina do Sagrado Coração. Ela soube da morte do pai, ficou triste, passou o luto, mas depois de algum tempo, isso começou a acontecer em setembro de 1870, é fato documentado, a igreja analisou na época esses fatos, analisou a condição mental, né, da freira que teve essas visões. Isso foi analisado, é um testemunho fidedigno, é um testemunho digno de fé. Isso aconteceu então entre setembro e dezembro de 1870, na Bélgica, com a irmã Maria Serafina do Sagrado Coração. Então, com a permissão de Deus, o pai dela começou a aparecer para ela, envolto em chamas. Ele falando a primeira vez que apareceu para ela, né, ela estava na cela dela, ele falou: tem piedade de mim, minha filha, tem piedade de mim, porque sofro muito. Então ela entendeu que o pai dela sofria, mas não era no inferno. Aquelas chamas não eram do inferno, da condenação eterna, que não tem mais fim. Eram chamas do purgatório. O pai dela estava no purgatório. Então ela teve dores de cabeça, né, um sofrimento terrível também, ao passar por essa experiência. E ela perguntou então ao pai, depois de alguns dias, ela foi também tendo um acompanhamento espiritual, direção espiritual, para poder ter um acompanhamento certinho, para não ser iludida, para não ser enganada, enfim, então foi tudo bem acompanhado, esse processo todo. Então ela perguntou ao pai por que ele estava no purgatório, porque ele era católico, devoto, né, era um homem que praticava os mandamentos, porque ele estava no purgatório. Ele respondeu: sofro por minhas impaciências contínuas e outras faltas que não te posso dizer. Então, o que ele pôde dizer para ela: eu era muito impaciente, era contínuo, então estou no purgatório. E também por outras faltas que eu não posso dizer, que Deus não permitiu que ele falasse. E depois ele insistiu para a filha: olha, eu preciso rezar muito por mim, pelas almas, só nessa parte onde eu estou aqui do purgatório, somos centenas de almas, só aquela parte em que ele estava, uma parte pequena, somos centenas, e precisamos de oração, né, de purificação. Iniciou-se então uma grande força-tarefa ali no convento, de orações, de penitências, oferecer missas, oferecer indulgências, e ao longo dos dias ela via que seu pai continuava sofrendo, mas estava já menos sofrimento, tinha menos sofrimento do que estava no começo. Então percebeu que as orações estavam acontecendo, e ele alertava: ó, minha filha, você que é religiosa, quer dizer, que é freira, tome cuidado, viva, alivie, né, viva a sua regra certinho, nos pontos mais insignificantes, viva a sua vocação religiosa, porque o purgatório das religiosas, das freiras, é uma coisa terrível. Quer dizer, se ele como leigo estava sofrendo no purgatório, imagine só uma religiosa que vai para o purgatório, imagine só um padre, muito mais ainda, imagine só um bispo, um papa. A proporção do sofrimento é em razão da dignidade da pessoa e das oportunidades que a pessoa teve para se santificar. Um padre, uma freira, tem mais oportunidades de se santificar do que um leigo que às vezes não tem tanto conhecimento. Então também vai ser mais cobrado caso não aproveite a oportunidade. Então ele falava do purgatório: olha, parece-me uma eternidade, se eu ficar no purgatório 3 meses será uma eternidade. Estava condenado a diversos anos, mas devo a Nossa Senhora, que intercedeu por mim, ficar reduzida a pena a alguns meses apenas. Então ela diz que Nossa Senhora fez com que a pena do purgatório dele fosse de alguns meses apenas, seriam vários anos de início, mas para que esses poucos meses ficassem menos ainda, menores ainda, Deus permitiu que ele fosse pedir oração. Aqui é diferente, meus irmãos e irmãs, das práticas espíritas, porque aqui não foi uma invocação dos mortos, não foi alguém que foi lá para invocar alguém que já morreu, para falar com alguém que já morreu, não. Aqui é uma alma que, com a permissão de Deus, veio, sem ser chamada, sem ser invocada, veio pedir orações.
E por uma razão de fé. Existe vida eterna. Ela não iria reencarnar para se purificar aqui na terra, não. Ela iria ficar no purgatório para depois ir para o céu. Vida eterna, ressurreição. É bem diferente da crença na reencarnação ou da prática da invocação dos mortos. Até é importante falar isso porque muita gente acaba indo para essas práticas espirituais porque recebe informações erradas de coisas verdadeiras que acontecem. Talvez se eu abrir a palavra para vocês aqui agora, vários de vocês terão experiências, relatarão experiências de algum tipo de contato com os mortos. Há muitas pessoas, há muito mais do que a gente imagina, de contatos reais, através de manifestações, de aparições, de sonhos realmente diferentes de um sonho normal, em que as almas podem conversar conosco e conversam de fato com a permissão de Deus. Mas a pessoa tem isso e aí vai buscar uma informação errada e vai lidar de forma errada com a situação. E aí vai cair num erro contra a fé, acreditando em reencarnação, quando na verdade o que existe é a ressurreição, e invocando os mortos, quando na verdade com os mortos o que devemos fazer é pelos mortos somente orar por eles, rezar por eles. Então esse pai continuou, sendo ajudado pela filha, até que na noite de Natal daquele ano ele foi para o céu. A filha o viu durante a missa, ela estava na missa de Natal, e ela viu o pai mergulhado num mar de luz, uma grande luz, e ele dizia então que estava entrando no céu. Ele agradecia as orações e dizia que iria rezar por todas ali do convento, para que fossem para o céu, para que fossem fiéis em tudo à vontade de Deus. E uma outra história mais rápida, mais breve, aconteceu no ano 302, Santa Perpétua, que era uma grande santa que foi condenada à morte pelas feras, para ser entregue às feras por ser cristã. Ela relatou, alguém colocou por escrito depois, e ficou então registrado: estávamos em oração na prisão, aqui o relato de Santa Perpétua, depois da sentença que nos condenava a sermos expostas às feras, e de repente chamei por Denócrato. Era um meu irmão segundo a carne, morrera com um câncer na face. A lembrança de sua triste sorte me afligia. Fiquei admirada de me ter vindo à lembrança este irmão, e me pus a rezar por ele com todo o fervor, gemendo diante de Deus. Na noite seguinte, tive uma visão, na qual vi Denócrato sair de um lugar tenebroso, no qual se acham muitas pessoas. Então ela vê aqui o irmão Denócrato, o irmão dela, saindo de um lugar em que se acham muitas pessoas. Estava abatido e pálido, com a úlcera que o levou à sepultura. Tinha uma grande sede. Junto de mim estava uma bacia com água, mas ele em vão tentava beber e não conseguia. Conheci que meu irmão estava sofrendo e que era preciso rezar por ele. Pedi por ele dia e noite com muitas lágrimas, para que fosse libertado. Alguns dias depois tive outra visão, na qual Denócrato me apareceu todo brando, brilhante e belo, e se inclinou e bebeu à vontade a água que antes não pôde obter. Conheci por isto que estava livre do suplício. Então ela ajudou o irmão, e em pouco tempo ele pôde entrar no céu. Todas as almas do purgatório vão para o céu, mas nossa missão é fazer com que elas cheguem lá o mais rápido possível, sem ter de passar muito tempo longe de Deus, se purificando. Ajudemos então os nossos irmãos e busquemos nós também o céu com todo o coração, levando a sério essas verdades de fé. Isso aqui é verdade. Tem um mundo espiritual, tem uma realidade espiritual muito maior à nossa volta. Levemos isso a sério. Vivamos esta verdade em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces com a confiança de filhos. A Cristo, nossa vida, roguemos que manifeste na morte o mistério da sua ressurreição. Kyrie eleison, Kyrie eleison. A Cristo, nossa força, peçamos que nos sustente na fragilidade. Kyrie eleison, Kyrie eleison. A Cristo, nossa luz, imploremos que nos guie pelo vale da escuridão. Kyrie eleison, Kyrie eleison. A Cristo, nossa esperança, clamemos que nos console na saudade. Kyrie eleison, Kyrie eleison. A Cristo, nossa paz, peçamos que transforme nossa dor em esperança. Kyrie eleison, Kyrie eleison. A Cristo, nossa rocha, roguemos que nos firme a nossa fé na ressurreição da carne. Kyrie eleison, Kyrie eleison. A Cristo, nossa alegria, clamemos que nos permita descobrir vossa presença no meio de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. A Cristo, nossa salvação, imploremos que abra para todos nós as portas da vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus onipotente e misericordioso, por esse sacrifício, lavai no sangue de Cristo os pecados dos vossos filhos, e não cesseis de purificar com a indulgência do vosso amor aqueles que banhastes nas águas batismais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. E nele brilha para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da futura imortalidade. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeita esta morada terrestre, nos é dada uma habitação eterna no céu. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, esse sacrifício puro e santo,
que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Luís Antônio e todos os que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Anunciamos, Senhor, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais
lembrando de comungar, se for comungar com as duas mãos, uma posta sobre a outra, a altura boa, né, na altura do peito, fazendo a reverência ou a genuflexão antes de receber a Eucaristia, mas também é muito recomendável a comunhão na língua, né, sobre a língua, e também de joelhos e na língua, porque assim Nosso Senhor tem menos riscos de ser profanado, de ser jogado, de ficar pedaços, né, fragmentos do corpo de Cristo em nossas mãos. Então, muito cuidado, muito zelo, e também ação de graças, né, depois que for voltar para o seu lugar, rezar com atenção e com muita gratidão a Jesus. E tomar cuidado, se há muito tempo não se confessa, se não está se confessando, se não está vindo à missa, se tem algum outro pecado, não comungue, né, nessa condição. Procure antes se arrepender, se confessar, se reconciliar com Deus, para não comungar a própria condenação, mas para comungar de acordo com a vontade de Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, a vós eleva a minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre,
porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, a vós eleva minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Oh, bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me, escondei-me. Não permitais que me separe de vós, do espírito maligno. Defendei-me na hora da morte. Chamai-me, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos os louve por todos os séculos
Oremos. Alimentados pelo sacramento do vosso Filho, que por nós foi imolado e ressuscitou glorioso, suplicando-vos pedimos, Senhor, em favor dos vossos fiéis defuntos, a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, alcancem a glória da ressurreição futura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um instante para os nossos avisos. Então, sobre o que eu falei na homilia, de irmos ao cemitério, nesse início de novembro, os fiéis defuntos são especialmente recomendados à nossa oração. Então, a igreja concede indulgência plenária a um fiel defunto, mas por nossas mãos, essa indulgência vai chegar até ele, nas seguintes condições. Então, se você, estando confessado na graça de Deus, por isso que é recomendada a confissão frequente, quem já se confessou, está na graça de Deus, pode fazer, mas é bom que se confesse ali nos próximos dias, fica melhor ainda, mais garantido ainda, para a indulgência ter eficácia, ter de fato um alcance espiritual maior. Então, quem estando na graça de Deus, no mesmo dia, comungar o corpo de Cristo, a Eucaristia, e ir ao cemitério, e lá no cemitério rezar o Creio Pai Nosso nas intenções do Papa e aplicar a indulgência plenária por uma alma do purgatório, por uma alma, com algum falecido da sua família, algum amigo, aquela alma, se estiver no purgatório, se você tiver as condições, para que ofereça essa indulgência, aquela pessoa vai entrar no céu sem ficar mais tempo no purgatório. A purificação dela vai se completar, ela será indulgenciada e poderá entrar no céu, graças à sua indulgência. A indulgência plenária, a gente pode ganhar uma por dia, desde que comunguemos no dia em que tivermos a indulgência plenária. Então, quem vier à missa todo dia, até o dia 8 próximo, e for todos os dias ao cemitério, e comungar todos os dias, e todos os dias rezar o Creio Pai Nosso no cemitério, nas intenções do Papa, e colocando alguma alma em específico, poderá tirar do purgatório várias pessoas. Puder ser um dia, ou 2, ou 3, mas o máximo possível, para tirar o máximo possível de pessoas do purgatório. E elas serão muito gratas a nós, a ajuda que nós oferecemos, e do céu irão interceder por nós. Já intercedem por nós no purgatório, vão interceder mais ainda no céu. É importante, então, esse gesto. Não tem de ser uma pessoa que esteja enterrada no cemitério onde você for. Você vier aqui a Tupi no cemitério, mas a pessoa está enterrada em um outro lugar, não tem problema, aquela indulgência vai ser aplicada para ela. É importante também dizer que isso nos ajuda, quem procura fazer indulgência, quem procura usar das indulgências, se santifica. Ao ajudar um fiel defunto, você mesmo, cada um está se santificando, está crescendo espiritualmente. Então é algo realmente maravilhoso, que está ao nosso alcance para ajudar os nossos irmãos a irem para o céu mais rapidamente. Faleceu foi pedido para avisar, o filho dela pediu, a dona Neuza Pompílio Tomás. Ela faleceu agora à tarde, é uma paroquiana antiga, devota do Sagrado Coração de Jesus, membro do Apostolado da Oração. O velório será amanhã das 8 às 16 horas, o enterro será às 16 horas, então a nossa oração por ela, pelo descanso eterno de sua alma e por sua família, e que o Sagrado Coração a acolha no céu. Neuza Pompílio Tomás. Então agora os nossos avisos, bem rapidamente, que na quarta temos as missas todos os dias, de manhã, das 7 às 7 da manhã, de segunda a sexta, na quarta, na matriz normalmente, e reunião da Pastoral do Dízimo no Centro Pastoral às 19h30. Na quinta, temos reunião com o Conselho Paroquial de Pastoral, CPP, no Centro Pastoral, às 19h30. Na sexta, temos missa na Santa Casa, às 16 horas. Por ser primeira sexta, temos aqui na Matriz, 19 horas, Adoração ao Santíssimo, e 19h30, missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. No sábado, temos missa na Capela Santo Antônio, e aqui na Matriz, às 19 horas. Chegaram as folhinhas do Sagrado Coração de Jesus, adquira a sua na Secretaria Paroquial.
Hoje não podemos ter intenções específicas pelos falecidos na missa. Então, a pessoa por quem seria hoje a missa de um mês de falecimento, eu rezarei amanhã cedo. Então, a família, se estiver aí, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente só para falar o nome. Então, é Dona Isaltina Rosa Polizé Favaro. Tem algum familiar presente? Nós vamos rezar amanhã, então, pela alma dela, amanhã na missa das 7 da manhã, porque o dia de finados deve ser por todos os fiéis defuntos, não pode ter intenções específicas, né, particulares. Vamos então rezar a Nossa Senhora e consagrar a semana que se inicia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, Criador e Pai, que na ressurreição do seu Filho deu aos que creem a esperança na ressurreição, derrame sobre vós a sua bênção. Amém. Cristo, que nos redimiu por sua cruz, vos renove em seu amor e conceda aos que morreram a luz e a paz. Amém. O Espírito Consolador conceda gozar a felicidade prometida a vós que esperais a vinda gloriosa do Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Matias TV, rede web de comunicação, apresentou Santa Missa em Família, ao vivo da Matriz Nossa Senhora da Glória, evangelizando a todos, com a parceria de nossos apoiadores. Renove sua despensa com a variedade e qualidade da distribuidora Irata Foods. Ampla gama de produtos cuidadosamente selecionados para atender às suas necessidades culinárias mais exigentes. Temperos Irata Foods. Faça sua escolha com confiança. A associação comercial oferece serviços e vantagens para tornar a negociação da sua empresa mais segura. Trabalhamos em busca do melhor para o desenvolvimento do comércio e gerando mais emprego. Drogaria Total. Medicamentos de confiança para toda a família. Na Drogaria Total, você encontra tudo o que precisas para ter uma vida saudável. Na Casa de Carnes Modelo, sua satisfação é nossa prioridade máxima. Seleção de carne bovina, suína e aves com preços irresistíveis. Casa de Carnes Modelo, Avenida 9 de Julho, 164, ao lado da Associação Comercial de Tupi Paulista. Telefone 18 99745 5403. Santa Missa em seu lar.
Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio: Doutora Naira e Doutor Juliano Guiro. Escritório Contábil Tupi. Maior eficiência fiscal, maior lucro. Conte conosco para alcançar seus objetivos financeiros em seu negócio. Avenida 9 de Julho, 458, Tupi Paulista. Já conhece o Wi-Fi Premium? Mais qualidade de sinal e velocidade para você navegar. Novas velocidades. Descubra o novo plano que todos estão falando. Assine hoje mesmo. Santa Missa em seu lar. Ao vivo todos os domingos às 19 horas. Apoio: Grupo Guerra. Lojas dos Retalhos. Moda masculina, feminina e infantil. Você mais elegante. A sua casa muito mais. Vem pra cá. Tecvim. Júnior Molina, a Rua Tiradentes, 463. Telefone 18 997 098884. Fale conosco e resolva seu problema com rapidez e qualidade. Erva Doce Farmácia. Manipulação de fórmulas. Produtos naturais e cosméticos. Avenida 9 de Julho, 537, Tupi Paulista. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no São João Supermercados. São João presente no seu dia a dia. Posto São João e posto da Cutuca tem tudo que você precisa. Equipe treinada sempre pronta para ajudar. No São João e posto da Cutuca o cliente está sempre em primeiro lugar. Jornal O Semanário, o nosso informativo. Tupi Paulista e região. Seja mais um assinante e fique bem informado. Com o apoio de Gilmar Ferro e família, a transmissão da Santa Missa Dominical às 19 horas fortalece a fé e a comunhão em nossa comunidade. Deseja divulgar a sua empresa? Ao anunciar conosco, você promove a sua marca e contribui diretamente para as obras de evangelização. Entre em contato com Matias TV. WhatsApp 18 998 12 58 44.